Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao a semana de aquecimento para o que antecede o nosso evento, o nosso grande evento, a gestão perdão, que é o nosso grande evento, vai acontecer no dia 29 de janeiro, de 0 aos 10K com gestão de contratos. Nós estamos agora na semana do aquecimento, preparando você para esse evento que vai acontecer online e gratuito na semana do dia 29. Essa jornada do 0 ao 10K com gestão de contratos é uma jornada voltada totalmente para você, bacharel em Direito, que não passou na UAB, que está aí frustrado, sem rumo, triste, se sentindo um nada, achando que a faculdade, que você nadou e morreu na praia, que a faculdade não serviu de nada, enfim, que você até acha, muitas vezes você acha que direito não é para você, que você escolheu a faculdade errada. Então, nós preparamos esse evento, a jornada do 0 a 10K com gestão de contratos, para você. E essas 2 semanas que antecedem o dia 29, nós estamos fazendo aqui o aquecimento. E de que forma a gente está fazendo esse aquecimento? Todas as manhãs, nós estamos com o aquecimento, o programa onde a gente tira dúvidas. Você faz uma pergunta e eu esclareço toda a sua dúvida. E durante a noite, a gente está aqui, tem o aquecimento, que é o mão na massa. O mão na massa o mão na massa é onde você tem cases reais, situações fáticas, para você se situar, para você entender o que é a vida do gestor de contratos, como o gestor de contratos tem que atuar no seu dia a dia para ser um gestor de contratos 10K. Então, não perca todos os dias, de manhã o programa de perguntas e respostas e à noite o mão na massa. Esse evento, ele é totalmente... a ideia de fazer esse aquecimento é para você estar aqui e já entender. Muita gente nem sabia ou nunca se deu conta que existe a gestão de contratos e que o bacharel em Direito, mesmo sem o AB, pode atuar e deve atuar. Um dos pré-requisitos para você atuar nessa área é ser um bacharel em Direito e que não passou na OAB. Por quê? Para mim é muito simples. Por quê? Você não passou na OAB, você está frustrado. Durante a faculdade inteira, ninguém te falou, ninguém te preparou que você, ao final da faculdade, você vai poder você tem outras oportunidades, se não tirar o AB. Não, você ouve o tempo todo que você tem que, no final da faculdade, você vai prestar o exame da ordem e você vai poder advogar ou prestar concurso, né? Então, fazer uma carreira jurídica. Então, veja, não é o que eu estou te mostrando aqui. Existem outras oportunidades. Gestão de contratos é uma área plenamente em ascensão e que carece de profissionais qualificados. E você, com a sua bagagem, com o seu conhecimento de 5 anos que você se dedicou, estudou, se privou de várias situações, de momentos de estar com a sua família, seu filho, sua família, esses momentos todos você se privou focando, objetivando um sonho, um desejo. Então veja qual a importância de você poder atuar com direito mesmo sem OAB. Então existe vida fora da OAB. E aqui esse evento ele foi desenvolvido totalmente focado para você, bacharel em Direito. Então, vai acontecer a nossa jornada de 0 a 10K com gestão de contratos, que vai acontecer na semana do dia 29, de 29 a 2. E você pode estar assim se perguntando, poxa, eu nem sei o que é contrato, eu nunca nem parei para focar, para trabalhar, para olhar para um contrato, a não ser os contratos que passam aí pela minha frente, ou um contrato de locação, ou um contrato de aquisição de imóvel, enfim, são coisas básicas. É isso mesmo. Se você não tem conhecimento, não tem problema.
A jornada é de 0 a 10K, então não precisa ter conhecimento. Aliás, como eu já venho falando aí ao longo da semana, eu prefiro até que você não saiba, não tenha conhecimento. Por quê? Porque uma forma de você aprender do zero, aprender a forma correta, com o método correto, com o passo a passo correto. Então é muito importante você, bacharel em Direito. Se você está nessa situação, aqui é o teu lugar. Aqui é um canal para você começar do zero. E hoje o nosso tema é maravilhoso, você já vai pôr um pezinho aí no meio desse universo de contratos. Então veja, para você participar da jornada de 0 a 10K com gestão de contratos, esse evento online gratuito que vai acontecer na semana do dia 29, de 29 de janeiro a 2 de fevereiro, pois basta você se inscrever. E como você se inscreve no evento? Você vai ter aqui no Instagram, você clica no link da bio, o único link que aparece ali abaixo do meu nome, abaixo da especialização, você tem um link. Clica nesse link da bio e você vão ter campos para você preencher seu nome, o seu celular, né, seu WhatsApp, até para você receber as notificações, e o seu e-mail. Você vai ser direcionado para um grupo de WhatsApp que você vai ficar informado de vai ser notificado de tudo que está acontecendo, das lives de aquecimento, de manhã à noite, para que você receba material exclusivo, que nos dias 29, 31 e 2, você vai receber material exclusivo, que você não vai encontrar aí na internet, que é focado para você, é um evento que a gente desenhou para você. Então, você vai clicar, vai ser direcionado para o grupo do WhatsApp e você vai ali, a vida acontece, você não tem tempo de ficar lembrando, é a live agora é uma entrevista, agora, o que é? Você não precisa se preocupar. Quando você clica no link da bio, você é direcionado para esse grupo onde você vai receber todas as notificações que você precisar. Então não se preocupa, até para você não se preocupar mesmo, a vida acontece, o dia a dia acontece e você não tem esse tempo para ficar focado e acompanhando tudo que acontece. Então, você vai entrar nesse grupo. E também você vai receber um e-mail, nesse e-mail que você preenche, vai receber um e-mail, que é o quê? O check-in para o evento. Você só vai participar do evento, você só vai poder participar do evento se preencher o check-in, ou seja, a sua entrada no evento. Lá vão ter também alguns dados, né, para você preencher, umas questões, umas perguntas básicas até para conhecer você. E você vai preencher e vai ter lá um campo que você vai fazer uma pergunta para mim. Se a gente estivesse assim cara a cara, qual que é a sua maior dúvida? O que mais te incomoda nesse universo, nesse processo todo da sua graduação e desse impasse de conseguir tirar a carteirinha da ordem? Enfim, tem ali uma pergunta. Essa pergunta eu vou poder responder aqui ao vivo, no nosso programa, no nosso aquecimento das manhãs, que tem acontecido nessas 2 semanas que antecedem ao nosso evento, acontece todos os dias às 7h07 da manhã. Então eu vou responder, vou ler sua pergunta e vou responder ao vivo. Se você estiver ao vivo, a gente vai poder aí bater papo, até para abranger, aumentar aí esclarecer totalmente as suas dúvidas em relação a isso. Então veja como é importante você se inscrever. Então você clica no link da bio, vai para um grupo. Esse grupo você vai receber todas as notificações, não precisa ficar preocupado ou preocupada, que você vai receber todas as informações do que está acontecendo aqui até o nosso evento Jornada de 0 a 10K com gestão de contratos. Então você vai ter esse grupo e vai receber um e-mail para que você faça então o seu check-in. Tá certo? Olha, é muito importante, isso eu posso dizer para vocês com toda a consciência, com toda a tranquilidade. É muito importante estar num lugar onde todos falamos a mesma língua. E nesse evento, é um evento voltado para você, bacharel em Direito. Para você que que está frustrado, que passou agora, que reprovou agora no 39, que reprovou no 35, no 36, não importa. Que está se sentindo aí frustrado, que está se sentindo aí um nada, que está se sentindo
deprimido, né? E sem rumo, um náufrago, sabe aquele, quando você tem lá um náufrago, você está lá no marzão, não sabe para onde ir, você sabe que existe, você só está naquele mar do direito, você sabe que você acha que só existe A ou a B, e você tá, e como você não passou, está se sentindo um náufrago. Então veja, esse evento só terão bacharéis em direito, é voltado para você. Então são as mesmas pessoas, são pessoas que têm os mesmos sentimentos, as mesmas dores que você sente, eles sentem, todos sentimos. E eu senti no meu início de carreira. Hoje eu atuo e sou plenamente realizada profissionalmente, plenamente realizada profissionalmente, financeiramente. E eu tenho isso em mim, eu tenho eu sinto, falo de coração, eu quero resgatar. Esse evento é para fazer renascer a chama, a vontade de trabalhar que você tem de trabalhar, de atuar com a sua graduação. Quando você iniciou o direito, lá atrás, não importa a época, quando começou, você tinha uma expectativa. Por uma prova, agora essa expectativa foi temporariamente frustrada. Então, eu quero aqui mostrar, sabe, fazer uma comunidade de pessoas que se encontrem, que eu sei o quanto é triste, o quanto é frustrante você se sentir nada, ser cobrado pela família, pela sociedade, né? Quantas vezes ali você pode estar ali sentado ali, se questionando, sentada se questionando com os seus botões lá num canto da tua casa, pensativa, e aí sempre nunca vem uma alma boa para te dar a mão, porque você tem vários, você trabalha pelo menos eu estou te falando por mim, trabalhava numa área que não era o que me brilhava os olhos, não era o que me fazia vibrar. Então, eu quando eu fiz o direito, eu cheguei e falei, meu sonho primeiro era ser juíza, né? Então, eu termino a faculdade, eu presto ao OAB, mas eu nem pensei em advogar, porque eu quero fazer a carreira de juíza. E houve muita coisa, tudo frustrou. E eu me senti assim como você. As coisas não saíram como eu esperava. Mas eu tinha um sonho de me realizar profissionalmente. E, logicamente, assim como você, eu não sei se você se sente assim, eu me sentia, algumas vezes eu estava lá pensativa e sempre tinha uma alma viva que ia chegar, em vez de falar assim, olha, Geda, vem aqui, vamos pensar fora da caixinha, existem outras oportunidades, existem outras possibilidades, não. Mas sempre aparecia alguém para colocar o dedinho ali na ferida. E aí, você já fez a prova do OAB? E como que foi o último resultado? Você ia prestar, né? Não estava prestando? Como que foi? Ah, e aí aquela coisa que vinha à tona, não, por enquanto não deu certo. Ah, mas espera aí, você tem que fazer a OAB. Sem OAB você jogou sua faculdade, é nada, jogou a sua faculdade fora. Então, você tem que batalhar nisso, você tem que ralar, ir atrás disso. Então, sempre tinha uma pessoa, uma mala sem alça para vir tocar na minha ferida. Eu não sei se você passa por essa situação hoje. O fato é que se você prestou o 39 e não conseguiu o 38, se você é recente ou não, a dor está aí. O sentimento de querer de fazer seus olhos brilharem, trabalhar numa coisa que seus olhos brilhem, e que justifique todo aquele investimento que você fez os 5 anos, tá aí, eu tenho certeza. Então eu tenho esse sentimento, eu tenho essa vontade de mostrar, de fazer renascer em você esse desejo de atuar com direito, essa vontade, esse espírito que está aí guardadinho, aí escondidinho, aí e renascer essa chama, sabe? Essa vontade. E a gestão de contratos é uma área em plena ascensão. Veja, sempre existiu contrato na vida, sempre, vocês sabem, desde os primórdios, sempre teve, de forma diferente, a apresentação do contrato de forma diferente, né? Porém, sempre existiu.
e agora, mais do que nunca, está em plena ascensão. Recentemente, em 2016, teve o Prêmio Nobel de Economia para 2 gestores de contratos que defendiam, passaram uma vida estudando e idealizando, falando sobre a teoria dos contratos. Então veja a importância. Isso foi agora, recente, né? Recente em relação ao que as notícias de contratos, recente, 2016. E deu um boom no mercado. As empresas estão preocupadas com o contrato. E essa área em plena ascensão. E você está aí, é uma mão de obra fundamental nesse processo, porque você tem uma bagagem, você estudou, você tem habilidades adquiridas na faculdade que outro profissional não tem, que outro profissional pode ter, mas ele vai precisar atuar e aprender e chegar nesse momento seu. Você já está na frente, você só está paradinho aí, meio frustrado, angustiado, achando que jogou a faculdade no lixo, os seus 5 anos no lixo, mas não é, a vida não é assim. Então, veja, eu estou aqui para te mostrar essa oportunidade, para reacender essa sua paixão pelo direito, reacender esse sonho que você tinha e ficou lá guardado, que uma prova foi e te tirou. Só que, olha, eu posso dizer para você, uma prova não avalia a capacidade de ninguém. É uma prova para a OAB. Durante a faculdade inteira, você ouve que você precisa ter essa prova. Tirar essa prova, ter essa certificação, tirar a carteirinha da OAB. Você só te mostra esse caminho, porque é favorável mostrar esse caminho. Então, você só tem esse caminho. Chega lá no final, você presta. Eu pensava assim, bom, eu sei das dificuldades, mas eu vou prestar. E comigo vai ser diferente, eu vou conseguir. Vou conseguir. E aí, não podia ser diferente. Pá, não fui aprovada. Falei, mas eu vou tentar a segunda. E as cobranças, as pessoas que sabiam de você, que você estava estudando direito, enquanto você está ali ansiosa para realizar aquele sonho, se alguém pergunta, o que você está fazendo? Eu estou estudando direito. Ah, que legal. E aí as pessoas parecem que acompanham até acabar a faculdade. Depois, no final, ficam te cobrando. Porque muitas pessoas acham que para fazer valer a faculdade, você precisa ter a carteirinha da ordem. Você precisa ser um advogado. Mas pergunta para mim se eu tive alguma vez na vida, eu tinha a vontade, o anseio de advogar. Nunca tive. Nunca foi minha praia. Mas eu estava ali, tinha prestado a primeira prova, já estava prestando a segunda vez. E aí o que acontecia? A frustração. Ainda bem, porque senão eu estaria aí como advogada trabalhando em talvez uma coisa que eu não gostasse. E a gestão de contratos, gente, é o que me faz os olhos brilhar. Eu amo trabalhar com contratos. Eu amo trabalhar com gestão de contratos. E eu quero despertar isso em você. Mostrar para você que é possível, sim, trabalhar com o direito, mesmo sem o AB. E melhor, fazendo o seu faturamento mensal, pagando suas contas, resolvendo sua vida. E do zero. Por quê? Você pode falar assim, mas peraí, essa mulher aí tá falando, é muito bom você ser verdade. Então, é um mercado em ascensão que carece de profissionais qualificados. Eu vou dar hoje uma situação para vocês aqui, que aconteceu comigo, e que você nunca viu na faculdade, que nunca te disseram, eu tenho certeza, vocês vão escrever aí no comentário, se agregou para você ou não. Não importa se está vendo agora, sábado à noite, talvez você nem esteja aqui ao vivo, mas você vai ver amanhã ou depois, comenta, independente de quando você veja. Quero saber se depois de você ouvir tudo que eu vou te falar, dar esse case real, se você viu isso na faculdade, se alguém te mostrou isso. É um resultado adquirido por anos trabalhando, anos focada no contrato, anos focada em gestão de contratos, anos desenvolvendo, pensando no método, melhor forma para você chegar nessa situação que nem você vai ver hoje aqui. Então,
pode parecer muito, muito irreal, mas é real. Eu estou aqui à prova. Eu hoje faturo múltiplos 10K e estou realizada profissionalmente. Estou realizada financeiramente. E eu sei o quanto foi difícil eu estudar, me formar, me graduar, chegar aos 5 anos, pagar a faculdade, enfrentar a condução lotada, dia de chuva, noites quentes, saía de lá, chegava em casa cansada, esgotada, ia no dia seguinte de novo ia trabalhar e a história se repetia. Eu acredito que você também. E não era fácil pagar a faculdade, eu suava para pagar a faculdade. Então, atuava numa área que não tinha nada a ver com direito. E nada de errado com isso, graças a Deus que eu até atuava, porque não pagava a faculdade, né? Mas acabou a faculdade, eu fiquei, o que eu vou fazer agora? Todo mundo aqui, vamos fazer a OAB, vamos fazer a OAB. No último semestre, até tinha lá uma ação, olha, vamos fazer aí cursinho, vamos preparar, faz tudo uma orientação, vamos nos preparar para passar na OAB, isso é fundamental para você. E eu, assim como várias outras pessoas, turmas, amigos, fomos lá. E eu não passei. Vários não passaram. Né? Mas a história que me importa é a minha. Isso me incomodou muito, fiquei muito triste, muito meio sem rumo mesmo, sabe? Me sentindo assim, frustrada, né? E sempre tem alguém, e eu costumo falar aqui, né, que os pais querem o melhor para você. Os pais, seus familiares, sua esposa, sempre quer o melhor. E pai e mãe quer sempre muito o nosso bem. E a minha mãe e meu pai, nossa, eles ficaram felizes, minha filha está fazendo direito. Quando eu terminei a faculdade, minha filha é doutora. E várias foram as vezes em que a gente se encontrava e ela não perdia a oportunidade. Se uma vizinha começava ali no portão a conversar e eu chegava, eu estava saindo, eu estava em casa, aí que se eu chegasse perto, essa é minha filha, ela é doutora, ela fez faculdade. Não, mamãe, não é, eu não sou doutora, não sou advogada, sou bacharel em direito. Não, é tudo igual. Eu sei que você estudou 5 anos, então você tinha que ficar sempre explicando. E quando ela falava para uma pessoa próxima ou para uma pessoa que nem sabia, que não me conhecia, na primeira coisa que a pessoa falava, e aí, que área você atua? Sua filha é advogada, que legal, que área você está atuando? Que área, você tem escritório? E ali a conversa já embolou todo o meu caminho, a minha cabeça já entrou no buraco, e eu não sabia nem o que sair. Falar, tinha momentos em que eu falava, não, eu não sou advogada, minha mãe, eu sou bacharel, ainda não sou advogada, não precisei AB, não passei, mas não era sempre que era possível você consertar aquilo ali. Dependendo do momento, e você sabe como gente de idade fala e vai falando, e eu queria interromper e falar que não era, mas já perdia o time e ficava como advogada, né, da família, aquilo me incomodava. Afinal de contas, eu estava bem frustrada, bem angustiada por não ter passado. Então, veja, eu sei, eu passei, eu não está aqui, não está aqui falando tudo isso uma pessoa que não é bacharel. Eu passei, eu sei o que você sentiu, eu sei o que você passa. Eu sei que tem horas que você fala assim, poxa vida, eu me empenhei tanto para nada, gastei tanto, paguei tanto nessa faculdade e estou aqui, continuo como corretora de imóveis, continuo aqui fazendo uma atividade que não é, eu acho que eu mereço mais, eu me esforcei muito para fazer diferente. E nada de errado, porque o corretor, a sua atividade atual é a que está te ajudando a pagar os boletos, porque se tem uma coisa que acontece, que tem caminho certo, e hora certa para chegar, são os boletos. Isso eles não perdem endereço nunca, nunca. Eles sempre chega, a conta sempre chega. E aí você está em momentos que você está desempregado, já está desiludido, né, se sentindo frustrado. E aí às vezes acontece de você perder o emprego, de você não está no seu melhor momento, parece que tudo acontece. Então eu sei exatamente o que é isso.
eu também passei por boa parte disso que eu acabei de falar. E atuar, ficar atuando numa área que você sabe que poderia ser diferente, que você estudou para mudar, parece que ainda que você curta, que você goste, né, que tem que gostar, não faz os seus olhos brilharem. Então, se não faz o seu coração cantar, o seu olho brilhar, fica pesado, né? Tem dia que você tá bem, tem dia que você tá até tolerando uma boa, tem dia que não. Tem dia que você fica meio, sem paciência, triste, se questionando um monte de coisa. Então, eu sei como é isso. Então, esse evento, gestão de contratos, que é a nossa jornada de 0 a 10K com gestão de contratos, é um evento voltado para você. É onde você vai conhecer os primeiros passos de como trilhar este caminho, esse universo, essa área em plena ascensão que carece de profissionais qualificados. Então, basta aí, como eu falei ainda há pouco, clica aí no link para se inscrever. Clica no link da bio, se inscreve, vai ser automático. Automaticamente você vai entrar, quando colocar seus dados, você vai para um grupo de WhatsApp, que esse grupo você vai receber todas as notificações, né, do evento, das lives. Amanhã a gente vai ter uma entrevista com uma advogada maravilhosa que vai falar da importância do bacharel em direito, né, na gestão de contratos, nesse universo dos contratos. Então você vai receber todas as notificações para você ficar, você nem se preocupar, você vai ser avisado. E vai receber um e-mail para você fazer com a ficha de check-in, né? O seu check-in, que é uma ficha, um formulário, né? Ficha com um formulário que você responde lá algumas questões e você recebe o seu check-in, né? Você faz o seu check-in, garante a sua vaga para o evento que vai acontecer na semana do dia 29 a 2. E o que eu diria para você nessa semana? Como você vai estar aí, você está nessa situação chateado, e como eu estive, imagino que sim, porque ninguém passa numa prova e fica feliz, né? Então, ninguém passa numa prova e fala, tudo bem, depois eu presto outra. Não, porque assim, é um momento de luto, de tristeza mesmo. O que eu posso te dizer assim, curta esse momento de luto. Né? Se permita sentir essa frustração, essa dor, essa angústia, se permita. O que você não pode é cair, é normal, né? Se sentir baixo astral é normal. O que você não pode é ficar lá embaixo. Você levanta, ergue a sua cabeça e bora vir conhecer outras coisas, certo? E essa outra coisa é a gestão de contratos. Isso é fundamental. Então, viva o luto, é normal. Tá? É normal, é uma dor, é uma frustração. Só que você precisa saber que não é uma prova que avalia a sua capacidade. Não é uma prova que mostra se você é bom ou não, se você é capaz ou não, competente ou não. É uma prova, para você, um caminho para você se tornar advogado. É o seu anseio advogar? Perfeito. Porém, se você está aí muito tempo prestando e não consegue, e você quer ter a carteirinha da ordem para poder advogar, e não está conseguindo, sugestão, conselho, redirecione seu olhar. Redirecione seu olhar para um outro caminho, para um outro universo, onde você pode atuar com o direito. E atuar com o direito é fundamental, sobretudo se você se formou há algum tempo. Então, quando você está em contato com o direito, você está ali lembrando, né? Você não está na faculdade, você não está pagando cursinho, você não está... Então, é uma forma de você estar no meio, né? E aí já aconteceram alguns casos de pessoas que estavam tão focadas, tão neuróticas, eu tenho que passar, prestou, que aí quando redirecionou o olhar, pensou numa outra forma, mudou, né? Começou a trabalhar e aí voltou para fazer a ordem, porque o objetivo é advogar. Aí quando prestou a ordem, passou, né? Ficou passou, não acredito que eu passei, não é possível. Por quê? Porque uma prova, ela não é só conhecimento, né? Ela é o emocional, ela é ansiedade,
Então, às vezes, você está super, extremamente preparado. Chegou para a prova, começou, sentou ali, faz um remember, todas as vezes que você não passou. E aí, dependendo, cada pessoa, cada um reage de uma forma. Dependendo do como você é, aquilo ali vai te afetar. E você, quando você vai ler, você vai ler, reler, você tem a sensação que sabe, e vai lá, coloca, responde exatamente a questão errada. Coloca um X na questão errada. Várias coisas acontecem, isso a gente vê aí diariamente depoimentos. Então, veja, não é uma prova que te avalia, entendeu? Não é. Então, quando você redireciona seu olhar e você volta lá, você está com outra cabeça. Se esse é o seu desejo, advogar, se tornar advogado, é uma opção também. Então, o importante é você não ficar embaixo. Não se permitir. Sei que é cobrança, sei que tem cobrança, que as pessoas olham, que as pessoas falam, que muita gente, isso é praticamente uma máxima. Muita gente acha que se não tirou, isso parece que como fala, é comum, todo mundo acha que para você ser advogado você precisa da ordem. Para você ser advogado você precisa da ordem. Que você que fez direito precisa ter a carteirinha da ordem. Tem muita gente que não sabe que tem outras opções, que tem outras oportunidades, né? Que você pode atuar com o direito. Não, só na questão do direito tem isso. As pessoas acham, não, aí fulano não tirou a carteirinha da ordem, fulano não tirou, não passou na OAB, não é advogado não. Isso daí nunca vai ser advogado. Não vai ser mesmo advogado, mas vai viver do direito. Porque não é a OAB que te impede de viver com direito. Não. A OAB impede você, se você não tirar a carteirinha da ordem, você te impede de ser advogado, fato. Né? Mas muita gente, é uma máxima, as pessoas acham que precisa ter a OAB porque você estudou direito, você precisa, senão você não estudou direito, senão você não fechou essa porta, não selou. Mas não é isso, né? Estou aqui como prova. Então, bora lá, chega de delongas, de mais delongas, e bora para o tema de hoje. Veja, você que está aí, bacharel em Direito, vendo essa live de aquecimento, veja aqui, eu vou te mostrar para você qual é a oportunidade, como você pode aí começar, você que é do zero, vou dar aqui mostrar para você como você começar a olhar diferente o contrato, como você se diferenciar, como você ficar, começar já a colocar um pé aí na gestão de contratos, para se preparar, para ir com força e além para a nossa jornada de 0 a 10K com gestão de contratos, vai começar no dia 29. Então, veja o tema, como é um tema totalmente pensado em você que é do zero. Você vai ver aqui a importância de você olhar diferente. E você vai ver também a sua bagagem, como a sua bagagem contribui para isso. Esse é um caso real, tá? Eu vou mostrar para você, é um caso real. E que várias outras pessoas que estavam ali envolvidas no processo não viram. E eu, que descobri, mostrei o erro e isso me prospectou. Então veja, eu quero mostrar isso para você. Veja como a importância do olhar, de você olhar com o método certo, enxergar o caminho. Eu, como eu falei há pouco, eu trabalhei muito, né? Preocupada em ser diferente. Não queria ser mais do mesmo. O mercado tem muito mais do mesmo. O mercado tem muito, por exemplo, executor de contratos. Inclusive aí na internet você vai ver vários cursos, vários eventos que ensina a fazer, elaborar um contrato, usar o contrato. Tem alguns aí que falam inclusive de designer, como você apresentar a cara do contrato, para ele ficar bonito, para chamar atenção. Não quero nada disso. Eu quero mostrar, ensinar para você. Não é nem ensinar, você vai aprender aí. Vou mostrar os pontos, você vai aprender que
trabalhar com contratos é muito mais que uma capa, muito mais que pensar em ter um banco de cláusulas e colocar uma cláusula embaixo da outra. Você vai ver aqui um caso real de uma bacharel em direito, né? Que atuou com conhecimento, logicamente com método, que eu desenvolvi um método para saber como que eu chegaria ali para me diferenciar, e mostrei, vi o que ninguém viu. Passou por um processo, uma empresa, um dos meus clientes, uma empresa grande, passou por todo mundo que estava envolvido no processo. E a bacharel ali que pegou um erro. Então, bora lá, que eu vou mostrar para vocês. Chega de papo. Então, o nome do tema de hoje: Dominando a arte dos contratos. Dominando a arte dos contratos. Olha só o que está por trás disso. Não é escrever, não é pegar uma minuta da internet, não é pagar um cursinho que te ensine a pôr uma cláusula, escrever cláusulas bonitas, não é olhar o design do contrato. Nada de errado com isso se você acha que isso é o que você aspira, que você acha que entende que tem que ser, nenhum problema. Então, aqui é quem quer conhecer, enxergar além, ser diferente, ser um gestor 10K. Então, é isso que eu quero que fique aqui a mensagem. Então, dominando a arte dos contratos. Por que desse tema? Porque um contrato, quando você olha um contrato, você, quando eu falo dominando a arte, um contrato é diferente. Você pega um contrato, é diferente. Uma coisa é você lê. Todo mundo, né, o executor, ele pega um contrato e lê. Você é alfabetizado, você vai ler. Qualquer um lê o que está escrito ali no contrato, certo? Perfeito. A questão é, o que você enxerga que está ali? A questão é muito maior. Como que você você vai ver aqui a importância de você conhecer e ler o contrato, conhecer, enxergar estrategicamente. Ver, enxergar problemas, erros ali naquela base que ninguém, que as pessoas acham que você não ia ver. Porque no dia a dia tem contratos que são da outra parte, você já recebe o contrato pronto, né? Para você validar algumas coisas, você analisar ali junto com a área que você está prestando serviço, ou se você está prestando serviço de consultoria, de análise de contrato, ele tá certo contando que você não vai ver. Porque a cláusula está dizendo aquilo, mas o que está por trás? E é aqui, por isso que a importância desse tema, você olhar de forma estratégica, né? Você olhar com método e você vai ver como você vai enxergar diferente. Esse é o tema, a importância de você olhar diferente, ter um olhar analítico, ter um olhar apurado sobre o que está escrito ali, tá? Então, para a gente começar no tema, né, eu vou aqui deixar claro, até porque como a gente fala que você não precisa conhecer de contrato, que se você tiver do zero até melhor. Por quê? Porque do zero você vai aprender a forma certa, você vai aprender como agir e como atuar da forma correta. Se você já está atuando, se você tende a ver diferente. Não é que é errado, mas tende a ver diferente. E às vezes, quando você vê uma coisa, já tem uma ideia firme, uma ideia fixa de alguma coisa, você já tem um pré-julgamento se aquilo está certo ou não. Então eu vou te mostrar aqui, por isso que é importante saber do zero. E como eu estou entendendo o que você é do zero, que você não conhece, eu vou dar aí um overview da estrutura do contrato. Depois eu chego no problema que foi detectado e que ninguém viu, beleza? Então assim, para você entender, lá na época do colégio, o meu faz long time ago, muitos anos atrás, eu tenho 62 anos e trabalho com gestão de contratos ainda, porque o mercado carece de profissionais qualificados, e às vezes eu quero parar e não consigo.
embora tenha uma carreira tranquila, que trabalhe em home office, trabalhe totalmente em casa. Né? Hoje com a internet, com o advento da internet, que foi uma vantagem que a pandemia trouxe, você trabalha de qualquer lugar. E para mim isso é fundamental, estar no conforto do meu lar, com os meus pets, com a minha família, isso para mim é fundamental. Isso para mim é qualidade de vida. Então, o que é importante você saber que é uma forma, um diferencial. Quando você vê você consegue se diferenciar, você tem bônus. Da vida te dá os bônus, né, os louros. Então é isso. Então, como há muito tempo, né, lá na época da escola, você aprendeu que o corpo humano é feito, é a estrutura do corpo humano. O que é o corpo? Como que é a estrutura do corpo humano? É cabeça, tronco e membros, né? Os membros. Então, isso é a estrutura do corpo humano, cabeça, tronco e membros. E eu gosto de fazer essa analogia para você que é do zero entender a estrutura do contrato. O contrato também tem cabeça, tronco e membros. Uma parte, se você, o corpo humano, cortar a cabeça, o que adianta o tronco e os membros? Se você cortar um membro, se você cortar qualquer membro, você vai ficar meio, né? Não vai ter a função completa, mas você estando com a cabeça, você tem ali, bem ou mal, o seu corpo. O contrato é a mesma coisa. O contrato, ele é composto, a estrutura dele, de cabeça, tronco e membros. Então, quem seria no contrato a cabeça, equivalente à cabeça? É o preâmbulo. Geda, que palavra doida, eu nunca ouvi falar isso. Que palavra é essa? O que é o preâmbulo? O preâmbulo é o começo, comece agora, você que ainda não tem contato com o contrato, você tem um contrato de locação em casa, um contrato de imóvel, um contrato até no seu celular, quando você adquiriu ali, você pegou um contrato, não importa qual contrato, tenho certeza que daqui para frente você vai começar a olhar desta forma. Você vai pegar o contrato, lá em cima, no comecinho do contrato, tem as partes. Quem é que está conversando com quem? Quem é que está contratando quem? Então, se é o locador, vai ser um contrato de locação, vai ser o locador e o locatário, certo? Então, tá lá em cima. Que dados tem que ter dessas pessoas? É a razão social. Quando a gente está falando de pessoa jurídica, é a razão social. Então, a razão social é o nome da empresa, tá? Então, tá lá o nome da empresa, o nome da imobiliária, o nome se for pessoa jurídica, o nome da pessoa física, pessoa física. Então, tem lá o nome, uma parte que está cedendo, oferecendo serviços ou oferecendo algum produto, enfim, e o outro que está querendo comprar, certo? E aí, assim, no outra live, eu vou explicar detalhes que você precisa, como você, outros itens importantes que também estão aí dentro do preâmbulo. Mas agora, no momento, é para você entender a estrutura. Então, a estrutura, cabeça, tronco e membros. Deixa eu tomar uma água. Eu falo muito e eu fico com a garganta ruim. Então, assim, cabeça, tronco e membros. O que equivale à cabeça no contrato? É o preâmbulo. O que é o preâmbulo? Composto de duas pessoas, seja física ou jurídica, que estão lá, uma vendendo, outra comprando, ou uma cedendo algum bem e a outra adquirindo, sendo cessionário, né, pegando esse bem, usufruindo desse bem. Enfim, são sempre duas partes. Tá? Vamos pegar aqui o contrato de locação para a gente ficar só com um, porque a estrutura é a mesma para todos, tá? Então, assim, tem lá o preâmbulo, isso chama-se preâmbulo, é a razão social, que é o nome da empresa, o endereço, o CNPJ, o local em que fica, etc. Você, seu nome, né? Os seus dados, seu CPF, seu RG, aonde você mora, se fosse uma pessoa física. Uma pessoa jurídica não é diferente. A única coisa é que o nome da empresa é chamado de razão social. Então você conhece aí uma empresa, muitas vezes a gente conhece uma empresa pelo nome fantasia. Por exemplo, sei lá, TIM, né, a Vivo, é um nome fantasia.
Mas atrás daquele nome fantasia tem um nome, a razão social, que é como ela é registrada na junta comercial. Então, perfeito. Então, ali está o nome. Esse é o preâmbulo das duas partes. Então, cabeça, é isso. Tronco, que seria o equivalente no contrato tronco, é o objeto. O que se está comprando? O que se está adquirindo? Que serviço está sendo prestado? Se a gente está falando aqui de uma locação, é algum imóvel que você está alocando. Então ali vai estar o objeto, ele tem que estar descrito totalmente essas informações referentes ao que você está fazendo. Então é o tronco, é importante. Mas se por uma acaso tiver um contrato que está com um tronco meio ruim, não tão completo, com algum defeito, sem a cabeça ele não pode ter. Ele não pode existir. Mas ele pode ter ali alguma coisa que você agora, como gestor 10K, vai aprender como você estruturar. Nos próximas lives aqui a gente vai explicar isso, tá? Então, cabeça, tronco. E membros. Então aqui a gente tem membros, mão, pernas e membros. O que seria no contrato esses membros, né? Que é a composição do contrato, né? Do corpo, né? Aquilo que se você ficar meio perder um pedaço, você ainda tem ele ali, meio capenga, mas é importante que tenha. No contrato, equivale às disposições contratuais. O que tem dentro dessas disposições contratuais? Por exemplo, condição de pagamento, valor, condição de pagamento, prazo, em que condição que aquilo vai se dar. Por exemplo, a locação. Vamos pegar aí o exemplo da locação. Então vai ser o quê? Um imóvel, o tronco. Um imóvel situado num lugar tal, blá, 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 define o local, todo o objeto é o imóvel. Aí vamos para as disposições gerais. E aqui a gente está dando um overview. Logicamente, você não está aprendendo aqui totalmente o que você... todos os detalhes. Não vou ficar aqui naquela coisa maçante de tipo de cláusula. Você precisa conhecer do zero, você precisa conhecer a estrutura, que tem que ter um contrato. Então, essas são as disposições gerais. Aí, no caso da locação... o prazo vai ser por prazo X, por prazo Y, vai ser por prazo indeterminado, vai ser no valor de tanto, vai ser reajustado anualmente, qual é o índice do reajuste, se você deixar de pagar, quais são as consequências, se você deixar de pagar um mês, tem uma consequência, se você deixar de pagar vários meses, tem outra consequência. Isso tudo tem que estar escrito ali, tá? Então, são as disposições gerais. A data que aquela alocação vai se iniciar, né? Que mais? O local, que se caso tenha algum problema judicial, você parou, você deixou de pagar, ou a parte deixou de pagar, se precisar resolver via judicial, qual que será o foro que vai ser resolvida aquela situação. Então, veja que são disposições gerais, são os membros, tá? Então, tudo isso forma o contrato, tá? Em linhas gerais, é isso que você tem que saber agora, para poder entender o que aconteceu e aonde entra o olhar diferenciado, o olhar estratégico de um gestor 10K, de um bacharel que atua com gestão de contratos e vê o que os outros não veem. Tá bom? Então, bora lá. Então, o que acontece? Você já sabe agora qual que é a estrutura, né? Quando você se deparar aí com um documento contratual, dá uma olhada. E isso não é só porque é um contrato não, tá? Aí isso você tem também o aditivo, que às vezes altera aquele contrato. Então, também tem que ter essa mesma estrutura. Tem que ter lá quem está alterando aquele documento, por que motivo está sendo alterado e as condições, tá? Então, isso é uma estrutura geral. Se não tiver uma das partes, ele não está correto. E cabe a você, já agora, já sabendo que tem que ter isso, cabe a você já olhar com um olhar diferenciado. Pega agora que você tiver qualquer contrato em casa, ou se deparar, pega ele e começa a olhar isso. Tentar enxergar ali essa estrutura que eu falei. Então, aí qual que é a importância e como que tem que se dar com a visão estratégica do contrato, né? Eu já falei ainda há pouco que é diferente de você ler o contrato
Uma coisa é você ler, outra coisa é você ver além do texto, enxergar além. E é isso que você tem que, como se você quer ser um gestor 10K, você tem que enxergar. Então, o contrato é exatamente isso, como eu falei para vocês, considerações gerais, etc, o tronco, cabeça, tronco, membro. E aí, vou contar para vocês o que aconteceu. O case, considera, olha só com essa estrutura que eu falei para vocês, e olha só a importância de enxergar com o método certo, com o caminho certo, com a metodologia que eu consegui desenvolver ali durante a minha vida inteira, né? E aí hoje eu tiro os louros disso. Só que eu levei uma vida para descobrir essas coisas. Você não precisa levar uma vida. Você está aqui agora. Eu estou mostrando para você uma coisa que eu sofri anos, que eu batalhei, que eu ralei muito. E aí bati muito a cabeça. E aí me fez desenvolver. Nossa, então eu preciso disso, disso, disso. E eu consegui. E hoje eu estou aqui falando para vocês. Então, eu vou contar o caso para vocês, o que aconteceu. Tenho extremo orgulho são várias situações do dia a dia. Essa é uma delas. Então, veja bem, eu estava ali, estava prestando, né, um serviço na verdade, eu havia até sido contratada para fazer um serviço, uma análise. Eles queriam que eu fizesse uma revisão dos contratos, mas não revisão do que está ali dentro, não. Olha, eu preciso que tais contratos estejam aqui. Você vai fazer levantamento de tudo, verifica se está, você arquiva em tal lugar, eu quero que você relacione todos, eu preciso saber que se eles estão, onde estão, qual é o segmento, qual é o tipo, então é isso que tem que fazer. Perfeito? Perfeito. De vez em quando eu vou pedir aí para você dar uma olhada em algum contrato, se eu precisar de alguma coisa eu peço, mas a princípio é isso. E é perfeito, né? Não era o que eu queria, mas a gente tem que começar de algum lugar. E começar, o importante é começar. Aonde você vai aí, você vai aprender agora. Você vai desenvolver, você já vai ter o olhar apurado para enxergar outras coisas. Então aqui, neste caso, eu estava ali, né? Não era o que eu queria, mas já estava no meio. Perfeito. Aí, chegou um cidadão lá, eu já até falei isso aqui numa outra live, vou repetir porque agora nós estamos falando com foco na estrutura do contrato. Aí chegou um cidadão de uma área lá da empresa, de uma empresa grande, chegou lá, ele era da área que fazia as contratações, que ia até o mercado e buscava os fornecedores que seriam contratados para fazer determinado serviço, dependendo do escopo, dependendo do objeto, lembra? Era ele que ia lá no mercado e trazia. E aí ele chegou na minha mesa, sabe, na pobre, coitada ali, né? Uma bacharel tentando mostrar que era competente, que tinha condições de fazer algumas coisas. Ele chegou lá assim, olha, seguinte, jogou o papel assim e falou, isso aqui é uma proposta comercial para você cuidar aí do contrato e depois mandar para o jurídico, tá? Fazer uma minuta principal e você se baseia nessa proposta. Aí eu olhei, bom, sem nenhum problema, vou fazer. Eu falei, mas você não tem tal documento, não tem tal documento? Ó, o que eu tenho é isso daí. Então você pega e você faz o contrato e depois segue lá com o jurídico. Elabora aí na minuta padrão que tem e manda ver. Não tinha problema, o jurídico já tinha, a empresa tinha um departamento jurídico, ele já tinha umas minutas que você deve seguir, dependendo do segmento, dependendo do objeto, você pegava um tipo de minuta. Mas aí eu peguei aquilo e falei assim, nossa. Ele perguntei para ele se ele tinha um cartão CNPJ, ele falou que não. Olha, não se preocupe com isso, tudo a gente já foi visto, só vai ter que cuidar do contrato, tá bom. Eu peguei o contrato, eu peguei a proposta, peguei lá o CNPJ, o número do CNPJ, falei, bom, essa empresa, o valor da empresa era altíssimo, assim, do serviço que ele ia prestar, o mensal daquele serviço, daquele objeto, pagamento referente àquele objeto, olhando lá na proposta, que também teria que ter exatamente mesma estrutura, né? As partes, o objeto e o que foi tratado do ponto de vista comercial, porque ele era de compras, tá?
Não tinha outras cláusulas específicas, nada, porque ele é o cara de compras que traz empresas para prestarem serviços ou adquirir, vender equipamentos, serviços, etc. Então eu peguei aquele CNPJ, eu fui e busquei, tirei o cartão CNPJ, dele, o cartão CNPJ. Ele ia pagar o valor da prestação de serviço era 120 mil reais mês, né? Que daí por ano mais de 1 milhão. Aí eu falei, perfeito. Aí eu peguei lá, puxei o CNPJ. E para minha surpresa, com o método que eu desenvolvi, com a minha experiência, o meu foco para evitar risco, para agregar valor, para enxergar o que os outros não veem, que é diferente de ler, né? Todos leem normal, todo mundo consegue ler. O importante é você se diferenciar, você vê além. Aí eu peguei e falei assim, olhei o porte da empresa. O porte da empresa era uma ME. Aí eu falei assim, peraí, mas uma ME vai prestar um serviço de 1 milhão, quase 1,5 milhão, né? Daí, não sou muito boa da conta, não, adoro contrato, mas dava aí quase 1,5 milhão. Eu falei, nossa, mas não pode uma ME prestar um serviço desse valor. E aí eu peguei, fiz, e sabia, quando você pega uma empresa que tem um porte inadequado com o valor, nada que não está com um valor totalmente discrepante do que ela pode, você incorre em vários riscos. Por exemplo, risco trabalhista, risco tributário. Então são vários que a gente vai falar depois, mas o que é importante você saber agora? Eu peguei lá e falava ME. E uma ME pode faturar no ano até 360 mil. 360 mil no ano. Aí eu falei, nossa, mas ele vai faturar 1,5 milhão. Isso aqui é um risco para a empresa. Se fosse seu dinheiro, você ia pensar diferente? Você ia pensar, eu não vou correr esse risco. E por que uma empresa eu não vou pensar? Não, eu estava ali, eu falei assim, não, vou. Aí eu peguei e chamei a pessoa para quem que eu respondia lá. Falei, olha, acontece isso. Essa empresa, falei, cabe a mim avisar, se eles vão seguir, aí é outra história. Eu falei, olha, é uma ME e não tem porte adequado para essa prestação de serviço. Aí ela falou, sério? E eu via que ela também não sabia, mas ela ficou intrigada. Então, ela, sério? Como assim? Aí eu fui explicando dos riscos, fui explicando por que ela tinha que olhar aquilo. E etc. Ela falou assim, não, mas peraí, mas o fulano não viu isso? Ele, não, desculpa, Gerard, você está enganada, porque aquela pessoa, o que chegou lá, ele sabe das coisas, ele é o cara aí da área dele. Eu falei, tá bom, então tudo bem, mas só que eu tô aqui, eu posso sentar e já fazer ali, preencher o que tem que preencher, olhar o que tem que olhar e vamos fazer. Só que eu precisava te falar. Não dá pra mim, pra mim, deixar desse jeito, pra mim, o fato de ficar desse jeito ia me incomodar, eu precisava falar, não ia dormir. Aí ela falou assim, não, Geda, você consegue pôr essas questões todas no e-mail, pôr num papel? Posso, pus lá no papel, imprimi e dei pra ela. Nem passei por e-mail, eu nem tinha acesso ao e-mail ali, né? E aí eu peguei e passei pra ela. E aí o que acontece? Ela falou assim, você tem certeza disso? Certeza. Aí ela ainda ligou para um cara do fiscal e confirmou, deve ter confirmado, porque eu vi que ela ia ligar para o cara do fiscal. Perfeito. Daqui a pouco, ela me chama, ela sumiu, esqueci, continuei no meu coisa. Eu falei assim, eu posso fazer? O que você faz? Não, deixa isso quieto por enquanto, que isso é a menina dos olhos da diretoria. Deixa isso quieto, que depois, daqui a pouco eu te dou um feedback. E aí foi. E eu continuei fazendo lá o que eu tinha que fazer, aquele levantamento que tinham me pedido. Perfeito. Continuei. Depois ela me chama. Ela fala assim, Geda, eu preciso falar com você. Você vem aqui, por favor. Ela estava na sala do diretor, do Bambambam. Ele me chamou lá. Ele falou assim, a fulana me falou isso. Você tem certeza que é isso? Sim, tenho. Mas não é possível, porque o pessoal faz isso, cuida disso. Não sei, mas o senhor, eu estou falando assim, que o senhor, é isso. Porque com o método certo, com a forma certa, com o olhar estratégico, você consegue ver o que os outros não veem. E ele estava, para o diretor, para aquela pessoa, para a pessoa com quem eu respondia também, eles queriam a solução, eles queriam já viabilizar aquele serviço que era urgente. Ele não estava preocupado com detalhe ali. E tem áreas que veem isso.
E aí ele pegou, eu falei, na hora, ele pegou o telefone e ligou pro chefe daquele cara. Lembra do cara que chegou lá? Faça. E jogou? Então, ligou, falou, olha, a gente tem um problema. Eu quero que você cheque isso para ver se procede. Porque se proceder, a gente vai ter um problema sério, que esses caras têm que começar a trabalhar em a prestação de serviço tal dia. Era faltava uma coisa de 10, 15 dias. E começar de novo um processo de seleção de fornecedor do zero demorava muito tempo. É uma empresa grande, então tem um prazo lá, acho que eram 3 meses. E esse foi o resultado daquele processo que eles tinham feito. Começar do zero não era inviável, não existia essa possibilidade. Então ele pegou e falou, antes de ligar, esse diretor falou assim, qual que seria, na sua visão, qual que seria a saída? Eu falei, a saída, se o senhor quer ficar com ele, o senhor pode seguir com ele e tem esses riscos. Se o senhor não quer ficar com ele, a opção é ele mudar de porte. Né? O porte dele tem que ser adequado. Ele poderia ser um app, uma limitada, só que tem consequências. Ele vai pagar mais imposto, eu não sei se ele está apto, se ele está adequado, se ele vai aceitar isso, se ele vai... Só um minutinho, a equipe está perguntando o que você quer, o que foi? De qual? Não. É que estão fazendo uma pergunta aqui da equipe, desculpa interromper. Então, retomando aqui, se ele aceitasse daquela forma, certamente ele tinha os riscos. Se ele não aceitasse e a empresa tivesse que se readequar, que seria a opção, a empresa teria vários argumentos para não aceitar, porque ela tem uma base tributária, que ela já fez todos os cálculos, passou por todo o processo, considerando que ela ia pagar 6% de imposto. Então, a mesma coisa de você prestar um serviço aí no valor de R$1.000, com um AME, vai ficar líquido para você, vai ter que recolher de imposto 6%. A diferença é seu, daquele dinheiro, 6% você recolhe para o fisco nunca perde. E a base tributária de um outro porte, vou falar aqui da PP, é no mínimo, dependendo do segmento, dependendo do serviço, dependendo do se é um bem, varia de até 17,5%, de 11,5% a 17,5%. Olha a diferença. Era o dobro, quase que um pouco mais que o dobro. Então eu falei assim, só precisa ver se eles vão aceitar. Mas aí ele falou, mas essa é a solução? Se eu quiser ficar com esse cara, agora se eu não tiver... Eu falei assim, isso é. Agora, pergunto para você, eu como uma pessoa que trabalha com contrato, saber tudo isso? Se você quer se diferenciar, se você quer ser um gestor de SK, você precisa. Só que eu demorei uma vida para descobrir várias coisas. Hoje você não precisa, você está aqui ouvindo isso, eu vou te dar de bandeja. Mas eles, há anos atrás, eu não sabia disso, eu não tinha essa ideia, não conseguia, fui desenvolvendo, né, o caminho para chegar nessas questões. E o contrato, a proposta estava ali, qualquer um leria, ia passar batido, o que é um preâmbulo? Preâmbulo não me importa, eu quero saber se está aqui o serviço certo, se o que eu contratei está aqui, se tem penalidade se não cumprir, se tem prazo, né? As pessoas pensam assim. E eu nem li a proposta, não abri a proposta do cidadão que chegou ali, eu só peguei o preâmbulo, eu só peguei a cabeça, o equivalente à cabeça. Então, e descobri isso, né? Aí o diretor pegou lá o telefone, ligou, e para surpresa, né? Para surpresa do diretor, para minha felicidade, ele falou, o diretor do cidadão desceu, viu lá depois do telefone, desceu e falou, fulano, você tem razão, a gente tem um problema agora. O que a gente vai fazer? Foi uma falha nossa, aí eu não comentei, eu fiquei lá no meu canto só ouvindo de longe. E ele se justificou e aí teve toda uma consequência. A empresa, para começar um processo do zero, precisava de 3 meses, não dava mais tempo. Tinha prazo para iniciar, tinha todo um projeto dependendo daquele início daquela prestação de serviço. Outras áreas que dependiam daquele início, não tinha como. Adiar não era possível. Então qual foi a solução? Propor para o fornecedor readequar
o porte da empresa. E aí, quando você readequa o porte da empresa, você tem várias questões. Uma delas é a que mais pega, onde pega é o bolso, é a base tributária. E aí chamaram a empresa, fizeram. O fornecedor da empresa falou assim, desculpa, o que você me pediu no processo de seleção, eu passei. Se você não viu que não podia, não tenho nada com isso, eu não vou perder. E aí, para você saber qual que foi o resultado, para a gente encurtar aqui a live, para você saber já que foi o resultado, eles pediram, entraram num acordo para ele se readequar, porque o risco trabalhista era imenso, era enorme, porque ele teria vários funcionários. Uma ME você não pode ter funcionários embaixo. Eram assim, mais de 50 pessoas, não ia poder. Então o risco trabalhista era imenso. E aí eles tiveram que se readequar. E isso gerou um ônus muito maior para a empresa que tinha um orçamento para gastar com aquele serviço, de 120 foi para 150 mil por mês, porque eles exigiram, ele falou, não vou tirar esse imposto do meu bolso, o erro não foi meu, foi seu, enfim. E aí, o que aconteceu? Vamos ao que importa, do bacharel em Direito, que não sabia, que está aqui do zero, que está aprendendo agora aqui, e para mim lá, que estava ali tendo uma oportunidade única, e o que foi dito para mim é que ser uma executora, eu ia fazer uma executora, fazer uma coisa aqui, coisa ali, mas eu, com o método certo, na hora certa, com o caminho certo, a coisa aconteceu. E você não precisa desenvolver o método, o método está aqui, estou explicando para você uma parte dele agora, um pedacinho, uma forma que você tem que olhar. E aí, o diretor, passado todo aquele barulho, né? E foi uma agitação. O cidadão que chegou lá passou a me olhar diferente. Ele tinha ódio de mim. Ódio porque eu tinha pego um erro que ele não tinha visto, né? E nada de errado, porque errar é humano, as coisas passam. E quando você tem muita demanda, então, mais ainda. Mas ele não viu assim, desse jeito. A gente podia agregar valor, somar, mas ele não viu assim. E aí a importância também da empatia, de você se colocar no lugar do outro. Porque ele sabia que eu estava ali começando, mas ele se sentia superior e ele chegou ali. Essa não é a forma. E você também vai aprender aqui no método, aqui comigo. Como você se comportar, como que agir com as pessoas, a importância da empatia. Aí ele, passaram todo esse burburinho e resolveram lá, a empresa se readequou, teve um gasto, enfim, tem toda a questão lá decorrente desse olhar estratégico, de ver o que estava além do que estava escrito. Aí, passado o burburinho todo, a pessoa direta que tinha contratado me chama, é o seguinte, a gente fez aí o seu trabalho aqui é de 4 meses. Então, você aí ajudou muito a gente viu os riscos que tem aqui. Eu gostaria que você, em vez de você ficar ali levantando, arquivando, indo para cá com o contrato, vamos fazer diferente. Eu quero estender o seu prazo, quero saber qual o seu valor, né, para você fazer isso. E eu quero que, pelo que você viu ali, se acontece isso aqui, deve estar acontecendo há algum tempo. A gente tem outros contratos que devem estar na mesma situação, outras coisas. E aí eu quero que você faça isso para mim, analise isso. Detalhe, a empresa tem um departamento jurídico, só que o departamento jurídico, o advogado, ele está ali para chancelar os contratos, para validar a parte legal. Ele é fundamental no processo, numa empresa. Mas você, essa área em ascensão, observou e percebeu o quanto é importante o bacharel em Direito, que tem essa visão, que consegue enxergar além. Passou por todo um processo. A pessoa que pediu o serviço validou, ok. O cara lá que era o bam, passou por ele. Um bacharel em Direito pegou. Tá? Então veja, agora você não vai mais passar batido para você. Você vai saber que você tem que olhar isso.
Então, tem gente que chegou um contrato, a primeira coisa que faz, nem olha para o preâmbulo, já começa, deixa eu ver o que se refere e já vai. Que também tem outra forma de você chegar a fazer isso, tá? Mas vai lá, nem olha o preâmbulo, só vê lá o nome dela, tá, é fulano, é o contrato de fulano, tá. E vai, olha o que tem que validar. E aí a importância de você, bacharel em Direito, que atuou, que tem uma bagagem de 5 anos e que está aí com essa bagagem adormecida porque acha que não tem competência, porque não passou no exame da ordem. Veja, você está aqui vendo, aprendendo a ver o diferente, a enxergar além. Entendeu? Então, veja como é importante a sua bagagem. Se eu fosse de outra área, certamente eu nem teria me preocupado. Poderia estar fazendo a mesma coisa, preenchendo ali um contrato, como eles pediram, e pegar uma minuta já elaborada, pré-elaborada pelo jurídico e ali adequar com aquela demanda. Poderia, mas não, eu fui além. E você aqui vai aprender a olhar além. E aqui você está vendo aqui a importância. Hoje você já sabe que toda a estrutura do contrato, toda é importante. Tudo é importante. Aí você vai falar assim, Gida, então só olha o preâmbulo e o objeto não é importante, as condições... Não, aí é outra história, com uma outra live que a gente vai falar. Aqui eu quero te mostrar assim, a importância do olhar estratégico, a importância do método certo, a importância de você olhar, ter um olhar apurado, enxergar além, ter um olhar, que eu costumo falar, de águia, enxergar o que os outros não enxergam, ou enxergar além do que os outros enxergam. Então é aí quando você agrega valor, você está aí se transformando. Então veja, a semana, a jornada de 0 a 10K, tá aí, dia 29 da semana, dia 29 de janeiro, de 29 a 2, tá aí. Você quer, ali você vai aprender o caminho, o passo a passo para você ter insights assim, para você se tornar um gestor 10K. Então veja a importância de estar num ambiente voltado para você. Então clica aí no link da bio, se inscreve, vai para o grupo, você vai ser notificado de todas as informações de que está acontecendo. Você vai ser direcionado para o grupo, depois você vai receber um e-mail, e nesse e-mail você vai fazer o seu check-in para o evento, que vai acontecer na semana do dia 29. Nessa semana, nos dias 29, 31 e 2, você vai receber um material exclusivo para você. Você vai ter acesso a uma coisa que não tem em lugar nenhum. Então, se você quer estar aqui e ter essa visão, saber enxergar o que os outros não veem, isso é só um pedacinho, tá? Eu só dei aqui um exemplo, só um pedacinho. Então, se inscreve, esteja lá, faça o check-in e esteja lá. Garanta a sua vaga e chega lá. É um evento online, gratuito. Só peço o seguinte, neste dia do evento, já que você está aí frustrado, né? Frustrada, sem rumo, reserva na sua agenda esse período, esse dia, e fica ali, foca para você, invista em você, olhe para você, fala, avisa seu familiar, fala, olha, estou estudando aqui, deixa eu focar aqui. Então, foque, sabe? Se permita, dê isso para você. Pega um papel, caneta e fica ali, anota tudo que você precisar anotar. Isso é o que é importante, tá certo? Então, olha, amanhã, pensando em você, como essa semana de aquecimento, continuando aí a semana de aquecimento, a gente não vai ter a live da manhã e nem a live da noite. Também, afinal de contas, é domingo, né? Essa que é uma semana inteira. Mas às 4 da tarde vai ter uma entrevista que você não pode perder. Se você é um bacharel em Direito que quer trabalhar, né? Atuar com o direito e reacender essa chama, sair desse marasmo, dessa sensação de sem rumo, você
tem que estar nessa live. Você vai lá, veja nessa live. Veja essa live que é com a doutora Juliana. Doutora Juliana é especialista. Espera aqui, deixa eu pegar aqui até os dados da doutora Juliana. Eu vou pegar aqui pelo celular. Acho que vai ser melhor. Olha aqui, ó. Doutora Juliana, cadê aqui? Olha, doutora Juliana Santos, advogada, com especialização em Direito Civil pela Mackenzie, Direito Imobiliário pela FMU e cursando uma especialização, como se não bastasse essas duas, né? Mulher fera. Especialização em Direito Societário e Contratos Mercantis pela PUC do Paraná. E nós vamos falar aí da importância do gestor de contratos nesse universo, a importância do bacharel em direito nesse universo de gestão de contratos. Veja só o tema, é voltado para você. A gente está aqui realmente pensando em você. Então amanhã de manhã não tem o aquecimento de manhã e nem à noite, mas tem às 4 horas da tarde a entrevista com a doutora Juliana, que a gente vai tratar desse assunto totalmente voltado para você, tá? A importância do bacharel em direito no universo da gestão de contratos. Então é isso. E espero você amanhã. Até!